Olha, eu te convido a mergulhar na história de um jovem pastor, esquecido por sua própria família, mas escolhido pelo Deus Todo-Poderoso para mudar o destino de Israel. Uma história de fé, coragem e redenção. Esta é a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em uma pequena vila chamada Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, filho de Jessé. Enquanto seus irmãos lutavam em guerras ou trabalhavam em grandes tarefas, Davi passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família. Davi não apenas pastoreava o rebanho, mas aproveitava cada momento para se conectar com Deus. Ele tocava sua harpa, cantava louvores e contemplava as maravilhas da criação. Foi ali, no silêncio dos campos, que Davi começou a forjar sua intimidade com o Senhor. Mas nem tudo era tranquilo. Em uma ocasião, um leão atacou as ovelhas. Outro dia foi um urso. Sem hesitar, Davi enfrentou esses perigos para proteger o rebanho. Ele confiava em Deus acima de suas próprias forças. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus cuidava de preparar o coração de Davi para algo muito maior. Naquele mesmo tempo, Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel. Ele instruiu o profeta Samuel a ir à casa de Jessé para ungir o próximo rei. Samuel chegou e pediu para ver os filhos de Jessé. O pai, orgulhoso, chamou seus 7 filhos mais velhos, todos fortes e experientes. Mas Deus disse a Samuel: "Não é nenhum desses." Samuel perguntou: "Estes são todos os seus filhos?" Jessé respondeu: "Ainda falta o mais jovem, mas ele está cuidando das ovelhas." Davi foi chamado e quando entrou, Deus falou a Samuel: "Levanta-te e unja-o. Este é o escolhido." Ali na frente de sua família, Davi foi ungido como rei de Israel. Mas a coroa ainda estava distante. Antes de assumir o trono, ele enfrentaria grandes desafios. Davi era apenas um pastor, mas Deus viu nele um coração fiel, e isso fez toda a diferença. Não muito tempo depois, Israel enfrentava os filisteus em batalha. Os 2 exércitos estavam acampados, separados por um vale. E entre eles, havia um gigante chamado Golias. Ele era imenso, armado dos pés à cabeça, e desafiava o exército de Israel todos os dias. "Mandem alguém lutar comigo." Por 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Foi então que Davi, enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos no campo de batalha, ouviu o desafio de Golias. Ele perguntou: "Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo?" Davi se apresentou ao rei Saul, dizendo: "Eu enfrentarei esse gigante." Saul tentou vestir Davi com sua armadura, mas Davi recusou. Ele disse: "O Senhor que me livrou do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu." Davi pegou sua funda, 5 pedras do riacho, e foi ao encontro de Golias. Golias riu, dizendo: "Você vem até mim como um cão, com paus e pedras?" Mas Davi respondeu: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel." Davi lançou uma pedra com sua funda e ela acertou Golias na testa. O gigante caiu no chão e o exército de Israel celebrou uma grande vitória. A vitória de Davi não veio de sua força, mas de sua fé em Deus. Davi foi aclamado pelo povo de Israel. Ele se tornou líder em batalhas e tocava a harpa para aliviar o espírito atormentado do rei Saul. Mas com o passar do tempo, a inveja tomou conta do coração de Saul. Ele ouviu o povo cantar: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Saul começou a perseguir Davi, tentando matá-lo. Davi fugiu e se escondeu em cavernas, mas mesmo assim, ele se recusou a levantar a mão contra o ungido de Deus. Davi poderia ter se vingado, mas escolheu confiar em Deus para cumprir sua promessa. Após anos de perseguição, Saul morreu em batalha e finalmente Davi foi coroado rei. Ele uniu as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Uma de suas maiores realizações foi trazer a Arca da Aliança para a cidade, celebrando com alegria diante de Deus. Davi governou com justiça e seguiu os caminhos de Deus, mas também enfrentou momentos de fraqueza. Davi era humano e, como todos nós, cometeu erros. O mais grave foi seu pecado com Batseba. Ele tentou esconder o erro,
Mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Davi, em lágrimas, clamou: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mesmo após suas falhas, Deus não desistiu de Davi. Davi deixou um legado eterno. Ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque apesar de suas falhas, ele sempre buscava se reconciliar com o Senhor. De sua linhagem nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A história de Davi nos ensina que Deus não busca perfeição, mas corações dispostos a segui-lo. Obrigado por acompanhar essa incrível jornada. Se esta história te inspirou, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé e sabedoria. Tenha um excelente dia e até a próxima.